Olá, eu sou Fernanda Viola e começa agora mais um Conversação. Não saia daí. Tem um ditado que diz que rir é o melhor remédio. Eu concordo. E você? Bom, parece que misturar humor com humanidade está dando certo para o pessoal de uma ONG daqui de Uberlândia e mais ainda para as pessoas que são atendidas por eles. Hoje eu converso com o Zilão, que é coordenador da Pró-Humanos e vai contar para a gente tudinho sobre o trabalho da ONG. Zilão, seja bem-vindo ao Conversação. É um prazer estar aqui. Eu conheci o trabalho de vocês não são assim novidade, né? Já estiveram, você e o pessoal da ONG já estiveram em vários outros programas aqui em Uberlândia, muita gente já conhece o trabalho de vocês, mas eu acho que é um trabalho que não deve ser mostrado só uma vez, e sim várias vezes, né? Por isso eu resolvi te convidar para estar aqui com a gente no Canal 15 mais uma vez. Como é que surgiu a ideia, há 6 anos atrás, né? Você resolveu começar com esse projeto. Como é que surgiu essa inspiração? Então, para contar como surgiu, eu tenho que voltar um pouco. Vamos lá. A minha história. Eu sempre gostei de palhaço. Desde moleque que eu faço palhaço e sempre admirei essa arte. Uhum. E também sempre gostei da área da saúde. Eu comecei a trabalhar na área da saúde muito cedo. Os meus pais são enfermeiros aposentados. E eu comecei a trabalhar num laboratório de análises clínicas muito cedo. Uhum. Então, em 1998, eu assisti o filme do Patch Adams, O Amor é Contagioso. E quando eu olhei para o filme, para a proposta do Patch, eu falei, é isso que eu quero juntar as duas coisas, paixões, né? O palhaço e a saúde, o ambiente hospitalar. Para isso, eu comecei a pesquisar, procurar saber o que eu precisaria fazer para ser um bom palhaço e levar isso para dentro do hospital. E nessa época já existiam projetos similares? Nessa época, foi bem assim, quando começou no Brasil Doutores da Alegria, que hoje é a grande referência, né? E um ou outro projeto usando o palhaço. Uhum. Agora, como a maioria começa sendo um palhaço que a gente brinca, né? Palhaço monstro, que é aquela coisa assim, eu quero fazer, eu maqueio qualquer coisa na cara, enfio um nariz de 1,99, uma coisa de qualquer jeito. Você vê aquelas coisas horrorosas assim. Então, eu estudando a arte do palhaço, eu vi que não é bem assim, que o palhaço tem que ser respeitado, o nariz ele precisa ser respeitado. Então, eu estudei a arte do palhaço, estudei como ser um bom palhaço, e aí eu fui para o curso de enfermagem. Eu fiz o curso técnico de enfermagem, e foi no curso técnico, dentro de um evento, onde a gente estava fazendo vacinação, aferição de pressão, e ninguém dava atenção para a gente nesse evento. Aí eu lembro que eu tinha balões na minha mochila, e eu comecei a fazer balão. Aí o pessoal vinha pedir, dá um balãozinho. Eu falei, se você sentar aqui, aferir a pressão. Eu fazia estágio. Você começou a fazer uma experiência. Você já tinha uma ideia na cabeça e começou a fazer uma experiência. Foi, aí eu legal. Aí no próximo evento, eu já me maquiei e fiz a campanha de vacinação vestido de palhaço. Até então sozinho? Sozinho. Nisso a turma empolgou, e na outra campanha de vacinação, vários colegas maquiaram também. Então vamos dizer que foi assim que nasceu a ideia, né? E aí eu coloquei o nome de Pró-Humanos, porque a ideia é justamente essa, trabalhar para o próximo, prol, né? Em prol do próximo, em prol do humano. E aí quando eu acabei o curso de enfermagem, eu registrei a ONG. Antes de fazer o curso de enfermagem, você já tinha estudado sobre a arte do palhaço? Sim. Então você fez uma coisa de cada vez? Eu trabalhava, porque eu parei com um laboratório, né? Fui estudar a arte do palhaço, comecei a trabalhar com comunicação criativa, dando palestra em escolas, em empresas, mas sempre usando o palhaço para poder fazer as palestras. Como seu personagem, né? E aí depois eu falei, não, agora eu vou pensar em algo para os hospitais. Aí minha ideia era fazer medicina ou o curso superior, né? Que fala de enfermagem. Mas eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e lá estar com o Patch Adams em um final de semana. Eu vi palestras com ele, então realizei meu grande sonho, que era conhecer o cara. Ele ainda está vivo, então? Vivo, atuante. Quantos anos ele tem? Se eu não me engano, ele está com 68 anos. Novo ainda, né?
super forte, atuante. Uhum. Né? E aí ainda trabalha com... Trabalha. O Pat Adams, ele faz, assim, visitações, principalmente em área de risco. E conflitos de guerra. Então, o Pro-Humanos, ele é inspirado no Pat Adams. Talvez mais para frente eu vou explicar um pouco qual é essa diferença de Doutores da Alegria, por exemplo, ou pessoas que fazem artes cênicas e vão atuar como palhaço através das artes cênicas e a proposta que o Pro-Humanos tem. Bom, eu fiz questão, depois que eu comecei a conversar com o Zilão, até pelo Facebook, a gente conversou um pouquinho, né, Zilão, pelo telefone, e conversando sobre o assunto, né, e ele me falou do filme, da inspiração. Aí eu não havia assistido ainda, apesar de ser um filme antigo, né? É de 1998. 98, né? Já é um filme bastante antigo, mas eu não havia assistido ainda. E aí eu fiz questão, falei, não, deixa eu ver, né, como é que é. E fiquei encantada, porque realmente não tem como não ficar encantada, né? Com o filme em si e com a história, né, do Pat Adams. Só que a gente vê que no filme eles tratam como se fosse... foi uma loucura o que ele fez, né, pra época, né? Hoje não, hoje você já pegou aquela inspiração e já trabalhou ela de uma forma mais adequada, digamos assim, né? Não colocou em prática naquela mesma loucura em que eles mostram no filme, né? Na verdade, o Pat disse que o que ele fez foram coisas muito mais loucas do que mostra no filme. Mesmo? Tanto é que foi escolhido o Robin Williams justamente porque o Robin Williams conseguiu encarnar bem aquilo que ele era. Mas na vida real, por exemplo, ele foi aos 18 anos para a faculdade. No filme mostra já um pouco mais velho. Mas ele é um cara muito louco, muito doido. E tem que ser para fazer o que ele faz e tem que ser para fazer o que a gente faz. E a gente faz muita loucura, não só dentro do hospital. O projeto nosso é muito mais abrangente. Mas tem que ter um pouco de loucura. Tem que ter um pouquinho, né? Hoje é bem aceito. Quando a gente começou, há 6 anos atrás, e o Pat muito mais, né, tempo atrás, tinha um pouco de resistência. Hoje já é bem mais aceito, mas ainda a gente encontra uma ou outra resistência dentro do hospital. Certo. Então, ó, a gente vai para um breve intervalo agora, mas no próximo bloco a gente vai saber exatamente, para quem é de casa que ainda não conhece o trabalho da Pro-Humanos, a gente vai saber exatamente o que é que eles fazem. Não sai daí. A Vovodinha, especializada na fabricação de salgadinhos para a sua festa. E agora, com uma grande novidade, restaurante self-service, aberto de segunda a sábado, com uma repleta variedade de saborosos pratos quentes e frios, feitos com todo carinho para você, e também salão de festas, com buffet infantil completo. Disque Salgadinho, 3215-1966. Vovodinha, Rua Ernesto Vicentini, 246 Roosevelt. Voltamos com Conversação. Hoje eu converso com o Zilão, que é da Pro-Humanos, uma ONG que está aí para fazer a felicidade das pessoas, né, Zilão? Por aí. É por aí? Então vamos entender direitinho. Falei que no final do último bloco, falei que agora a gente ia explicar exatamente como funciona o trabalho de vocês. Como é que é? Certo. Você falou um negócio interessante. Para fazer a felicidade. Diferentemente do que a maioria dos grupos de palhaço colocam no nome, que é a alegria, acho que até porque tem os Doutores da Alegria, que é a grande referência. Então, tudo é alegria. Alguma coisa alegria, alguma coisa alegria. Quando eu fui criar o nome, eu não queria essa alegria. Por que não? Então, porque quando eu comecei a visitar pacientes hospitalizados, mães que acabaram de receber notícia de falecimento de filho e tal, o momento não é como de alegria, fazer né? alegria, entendeu? Eu pensei, o que eu vou levar para esse povo? E aí eu pensei, já sei, esse vai ser o diferencial do Pro-Humanos. Então, criei esse nome, Pro-Humanos, justamente para dar a ideia de que é para o próximo, né? Para o ser humano. Então, Pro-Humanos significa Programa de Humanização e Assistência Social. Então, a gente abriu o leque, inspirado em orientações do Pat Adams, que é de alcançar corações. No filme do Pat Adams, ele fala da questão da conexão com o coração do outro. E a gente está muito assim, bom dia, bom dia. Hoje eu uso o exemplo do Facebook. Oi, oi, beleza, beleza? Como é que tá? Tá beleza? Então, coisa seca, né? Então eu não queria isso.
Eu queria realmente estar com o outro em qualquer momento, de alegria e de tristeza. Então, quando minha primeira grande experiência no hospital, quando eu estava na UTI de pediatria e uma criança de aproximadamente 9 anos, hemorragia, e faleceu. E minha amiga, né, enfermeira na época da UTI de pediatria, falou, vamos lá dar notícia para a mãe. Então, quando a gente deu a notícia, a mãe ela entrou em desespero, e a primeira pessoa que ela abraçou foi eu. E você estava caracterizado? Estava caracterizado. E ali eu falei, é isso que eu quero. Eu quero estar com o outro. Eu quero, de alguma maneira, ser amigo do outro em qualquer situação. E ali eu pude chorar com a mãe. Né? Então, até assim, muita gente fala, o palhaço não pode chorar. Não, o palhaço... Meu palhaço chora. Se os outros não querem chorar, o meu chora. E aí a ProHumanos são quantas pessoas? Então, em Uberlândia... Que atuam diretamente fazendo esses atendimentos. O que aconteceu? Eu comecei a viajar para dar palestras e as pessoas iam conhecendo a ONG, se encantavam com a proposta. Quero abrir isso. Quero fazer aqui. Então hoje a gente está em vários lugares do Brasil, então não é só em Uberlândia, Uberlândia começou. E em Uberlândia nós somos aproximadamente 30 palhaços, né? Todo mundo é voluntário, ninguém ganha nada para ser voluntário. E como é que é essa entrada de vocês nos hospitais? É difícil? Ou vocês já estão reconhecidos a gente já está reconhecido. Eu procurei a Secretaria de Saúde há alguns anos atrás, mostrei a proposta, de imediato eles abraçaram a ideia, referendou a gente para as UAIs. E quando a gente chegou, fomos bem recebidos, não houve nenhum tipo de não queremos. Pelo contrário. E o legal do ProHumanos é que a gente não atende tipo só pediatria. A gente atende toda a UAI. Todas as aulas. A gente atende todo mundo. Só o UAI ou não, hospital particular também? Hoje, como é que funciona? Se chamar a gente vai. Nunca chamaram. Mas eu sempre tento ir para onde há muita necessidade. E hoje em Uberlândia, por exemplo, a gente está em 4 UAIs. A gente tem visitado já há 2 anos uma casa do Conselho Tutelar, que corre em segredo de justiça, onde atende crianças de 0 a 3 anos, vítimas de estupro, maus tratos, abandono. A gente tem uma parceria com um lar de idosos, né, chamado São Lucas, que é um trabalho assim, fantástico que a gente faz lá, maravilhoso, tudo que a gente vivencia lá. Eu sou voluntário na Associação do Câncer há aproximadamente 6 anos e depois levei a ONG para lá, então a gente abraçou a Associação do Câncer, então todo evento que a associação faz, nós estamos juntos. Fora eventos sociais, todo tipo de evento social que é feito e a gente é convidado, a gente vai participar. E na prática, como é que o que vocês realmente fazem? Quando vocês chegam no hospital, qual é a ação que vocês desenvolvem lá dentro? A principal proposta nossa é transformar o ambiente. Então a gente não vai com nada preparado assim, vamos fazer um teatro, não existe isso pra gente. Não tem uma coisa pronta, o palhaço, ensaiada? Não, porque o palhaço ele trabalha com o quê? Com os jogos, com as possibilidades, com o improviso. E o palhaço ele é um ser exagerado. Então ele exagera tudo. E qual que é a característica? Vamos pegar o UAI, por exemplo, né? Que são hospitais, eu chamo de hospital porque às vezes o pessoal que é de fora ouve o UAI e não sabe o que é, são os hospitais. Então, a gente faz questão sempre de entrar pelos fundos, que é onde os funcionários entram. Então, ali a gente já chega brincando, conversando já chega fazendo a com o pessoal de segurança. Exatamente. Esse foi um grande conselho que o Pat Adams deu. Até no filme mostra isso. Olha, valorizem essas mulheres, as enfermeiras, valorizem a equipe do hospital, porque eles estão lá todo dia, a gente vai uma vez só por semana. Então, a gente já chega conversando com o pessoal da limpeza, segurança, né? Aí vai entrando, à medida que nós vamos entrando, então a gente já vai interagindo. Essa é a palavra, interação. E vendo possibilidades de jogo. Por exemplo, a senhora está lá empurrando o carrinho de limpeza, é um carrinho grande assim, tá? A gente já vem, já bota um cap de polícia, já pega um apito, vem com um bloquinho de multa, fala, a senhora tem carteira de habilitação para dirigir esse tipo de veículo, minha senhora? Aí ela assusta, né? O que é isso? Ela fica sem entender. Não, como assim? A senhora não sabe que agora vai ter uma mudança aqui dentro do hospital, que se não tiver carteira especial para dirigir, aí a gente começa a brincar, começa a olhar o que tem dentro. Espontaneamente as pessoas já começam a já abrem um sorriso, esquecem onde está. Enfim, vamos jogando. Chega no posto de enfermagem, o palhaço ele tem a possibilidade de transformar as coisas. Então a gente chega no posto de enfermagem, desde que, uma coisa importante falar, a gente nunca atrapalha o serviço do funcionário. Sim.
Então, se a gente chegou, está fazendo relatório de enfermagem, preparando medicação, a gente sai, a gente não fica ali, porque são coisas importantes, não pode atrapalhar. Agora, está de boa, tranquilo? Ou seja, existe toda uma técnica, Tem, né? O improviso ele é de certa forma, mas sim, por trás ninguém existe entra todo para a ONG se não passar por um treinamento. um treinamento. Tem um curso específico de visitação hospitalar, tem um curso de humanização, tem um curso de arte do palhaço. Então, todos os nossos palhaços no Brasil, todos eles são treinados. Né? Ah, eu queria ser palhacinho com vocês. Ah, então beleza, faz o curso. Ah, mas eu posso visitar com vocês? Não. E no curso a gente dá direcionamentos e muitas vezes as pessoas não acreditam que acontece o que a gente fala que acontece. Né? Então, e nisso vai acontecendo. Então a gente vai... E esse curso é de quanto tempo? É um curso para iniciação, é um curso de um final de semana, sexta, sábado, domingo, tendo prática. Aí a pessoa faz, aí ela entra para o ProHumanos. A partir do momento que ela entra para o ProHumanos, ela passa a ter cursos internos. Então ela vai sendo trabalhada, lapidada internamente. Até para vocês sentirem também se a pessoa realmente quer aquilo, se a pessoa está preparada para aquilo. Porque não é só chegar no hospital e fazer o que vocês têm que fazer. Vocês têm que estar preparado para aceitar o que vocês vão ver lá. Exatamente. Né? Que não é fácil. Não. Oi, eu sou o Daniel Sarafian e vim aqui dar um recado. A gente que luta nunca está sozinho. Nós que lutamos nunca estamos sozinhos. Sempre tem uma equipe por trás de nós que nos ajuda a trazer a vitória. Com a dengue temos que fazer o mesmo. Precisamos nos unir como uma equipe. Fale com seus vizinhos, amigos e familiares. Vamos combater a dengue, esvaziando pneus, vasos, não deixando água parada. Podemos cantar também com o Ministério da Saúde. O agente do Ministério da Saúde é um aliado muito forte. Ele pode nos ajudar. Dengue, vamos combater, só não podemos esquecer. Bom, voltamos com conversação. Hoje eu converso com o Zilão, que é da ONG ProHumanos, que faz um trabalho belíssimo, não só em Uberlândia, como em outras cidades do Brasil, né, Zilão? Você estava me contando sem me contar sobre uma situação que houve em Anápolis. Que aconteceu hoje. Hoje? É. Jesus. Porque no curso a gente fala sobre como reagir no caso de um óbito, que acontece, já aconteceu. A gente está visitando um paciente e de repente há uma intercorrência e ele falece. E outras coisas, que é de hospital, que é de abrigo, de asilo. Então, acontecem muitas coisas. Né? E semana passada eu estive em Anápolis dando um curso e eu falei que, olha, quando você entra no hospital, você tem que estar preparado para tudo, porque o hospital é um outro mundo, lá tem de tudo. E hoje o nosso grupo visitando um hospital de urgência, né, em Anápolis, tinha uma criança com uma fratura bem exposta, assim, o negócio estava bem terrível, assim. E aí a nossa palhaça, quando entrou, ela é muito sentimental, ela ficou com muita pena da criança e foi chegar perto para poder ajudar, porque o médico estava começando a tratar, né? E ela, quando viu, ela não aguentou, ela saiu, começou a passar mal e meio que deu uma desmaiada, depois vomitou, sabe? Um negócio assim. Então a gente tem que estar preparado. Acontecem muitas coisas. Semana retrasada, 2 semanas atrás, eu fiquei muito emocionado, porque eu estava no hospital e eu fui convidado pela família a me despedir do pai, do patriarca. Ele estava já terminal com câncer e o médico tinha acabado de sair do quarto e falou, é questão de minutos. E você já o conhecia? Já estava Não, fazendo? isso que é o grande legal do palhaço. A gente estava no hospital, nós abraçamos toda a família nesse momento de tristeza, falamos para eles que a gente sentia muito, aí eu dei uma palavra sobre essa questão de morte e tudo, e fui para o hospital, né? Questão de 40 minutos depois, esse rapaz veio e falou, Zilão, meu pai vai embora. E eu queria muito que você fosse lá despedir dele com a gente. Aí eu fui. E aí eu segurei a mão dele, o senhor Geraldo Antônio. Segurei a mão dele, comecei a conversar com ele respirando com muita dificuldade. E falei para ele, senhor Geraldo, eu conheci sua família hoje, uma família muito bonita. O senhor tem filhos lindos, uma esposa maravilhosa, netos. E, enfim, conversamos um pouco lá. E passou alguns minutos, ele morreu. E foi interessante, porque eu estava segurando a mão dele e segurando a mão da
da família, assim. Então, olha que louco, isso é louco demais, entendeu? É isso que, acaba sendo uma responsabilidade. Isso que me faz assim amar essa coisa do palhaço, da ação social que ele desenvolve. Esse seria o caso destaque na sua vida ou teria algum assim ainda mais? Não, tem. Para você exemplificar pra gente, tem um que você escolhe assim como o caso que você nunca deixa de contar? Tem um caso que mexeu muito com a gente também, e eu sempre conto. Foi a gente numa UAI, de repente chega um camburão da polícia, o policial entrando com uma senhora toda ensanguentada, e aí os nossos palhaços cercou o camburão, porque tinham 3 crianças dentro do camburão. Aí eu fui conversar com o sargento o que tinha acontecido. E aí ele falou, o marido da mulher esfaqueou ela, provavelmente ela vai a óbito. O que mexeu comigo é porque as crianças estavam rindo. Para as crianças, era normal ver o pai bater na mãe. Só que dessa vez, a era mãe... mais sério e eles ainda não tinham se conscientizado Então disso. elas iam ser enviadas para o conselho tutelar, o pai já estava preso e a mãe faleceu. Então, e aí o que é interessante é justamente isso, os palhaços lá, dentro do camburão com as crianças. Isso foi um caso que, assim, chocou bastante a gente. E, de novo, mostrando que o palhaço estava no lugar certo. Às vezes acontece uma rejeição por parte das próprias pessoas que vocês pretendem atender ali naquele momento? Muito difícil, mas acontece. É muito difícil, mas acontece. E quando acontece, a gente respeita. A gente sempre pede para entrar no quarto. Podemos entrar? Não. Então tá bom, então a gente vai. A gente nunca... Porque é o seguinte, rapidão. O médico entra, o paciente não tem que querer, tem que aceitar o médico. O enfermeiro entra, ele não tem que querer, tem que aceitar. O pessoal da limpeza entra, também tem que entrar. O palhaço não. A gente dá esse poder de escolha para o paciente. Podemos entrar? Não. Então tá bom, fico com Deus, espero que você melhore. Não quero te ver aqui semana que vem. Muito difícil acontecer, mas já aconteceu. Ok. E fora os atendimentos em hospitais, que na verdade é para levar uma palavra amiga, para ajudar num momento difícil, não só do paciente, mas também dos acompanhantes, da família, né, que está ali às vezes precisando, né? Acontece de repente vocês serem a primeira visita de alguém que não tem família, alguém que não tem amigos? Demais. A ONG em Goiânia faz um trabalho interessante. Ela visita o Hospital de Câncer, aí tem uma outra ONG parceira nossa, Núcleo Esperança, que acompanha crianças e adolescentes com câncer. E quando essa criança ou adolescente vai a óbito, o que acontece? Muitas vezes são de fora, não tem ninguém para estar no velório. Aí nós vamos, a gente ajuda a preparar o velório, a gente vai lá ajudar a enterrar e tudo. Porque às vezes tem paciente que está sozinho. E isso é um outro diferencial, a gente não fica com pressa dentro do hospital. Acontece às vezes da gente sentar do lado do pessoal e ficar esperando com eles até eles serem atendidos. Acaba criando laços com alguns pacientes, com algumas famílias? Cria sim, por exemplo, no asilo, o abrigo, o lar de idosos, né? Porque é um pessoal que está ali e fica ali muito tempo. No caso de UAI, é mais difícil, por quê? Porque é urgência e emergência. Então mais rápido. É mais rápido. Mas nos outros hospitais que a gente atende pelo Brasil, é longa permanência. Então acaba criando... Aí tem o Pro-Humanos Home Care. Olha que chique essa palavra. Ficou chique. A gente brinca, não sabe o que significa, Vou mas ter que olhar no dicionário. Mas o que é isso? A gente fica amigo do pessoal e aí a gente passa por uma segunda etapa, que é saber as necessidades que a família está tendo. Então acontece da gente mobiliar a casa, acontece da gente dar cesta básica, mas não é cesta básica de governo, não. A gente fala, a gente faz a compra para quem precisa como se estivesse fazendo para a nossa casa. E aí os palhaços vão entregar isso. Então a gente sempre está atento à necessidade das pessoas também fora desse ambiente aí. Entendi. E fora os atendimentos nos hospitais e nas instituições, vocês também já fazem palestras, cursos, atendem escolas, então o trabalho da Pro-Humanos está bem amplo, né? Bem amplo. A gente está nessas duas linhas, né? Saúde e educação. Então a gente dá palestra em escolas, a gente dá palestra em empresas, a gente dá palestras onde for preciso. A gente vai, só chamar. Falando sobre? Tudo. O que você acha nesses 6 anos de ONG? Qual é o resultado? Resultado. Sempre perguntam assim, mas isso faz mais bem para vocês do que para quem é visitado, né? É uma mistura de tudo. Tem muitas histórias de gente que queriam se matar e receberam só um abraço.
mas abraçamos, nossa. Então é uma mistura. E se eu posso falar o que é tudo isso, é doação. É você abrir mão de muita coisa em prol de quem não tem nada. A gente está aqui conversando, eu vou daqui a pouco para algum lugar, você vai para outro. A gente mais ou menos na cabeça sabe o que vai fazer da vida, o que vai fazer esse final de semana. E a gente trabalha com pessoas que não têm expectativa de daqui a pouco. Então o que a gente tenta fazer com a ONG é justamente isso, é criar no coração da pessoa uma esperança de que pode melhorar para ela. Mas não é só aquela coisa assim de vai ficar bom, viu? Vai ficar bom. Não, a gente tenta fazer algo de prático para que fique bom. Para que ela realmente acredite também, né? Porque muitas das vezes tem gente que fala por falar, da boca para fora, você vai melhorar. Eu sou muito crítico com algumas coisas. Aquele lance de você entregar sopa de madrugada, mas você volta para sua casa e dorme no quentinho. O cara fica na chuva. Então não é só isso, é você buscar tirar o cara da rua, inserir ele de novo na sociedade, dar uma possibilidade de emprego. Então por isso que o ProHumanos busca parcerias para poder justamente fazer isso, fazer a inserção social, não só a visitação. Quem quiser ser voluntário, como é que faz? Quem quiser Pelo ser menos voluntário, para conhecer a ONG, para saber como é que funciona, quem tem curiosidade. Entra no nosso site, prohumanos.org, ou liga para mim, 9976-4701 ou 8851-4701. Certinho. Adicione em Facebook, enfim, achar a gente é a coisa mais fácil até que tem. porque Zilão deve ter só um, né? Não, pior que tem mais. Tem mais Zilão? Mas aí eu tô de palhaço. Olha. Zilão, ProHumanos vestido de palhaço. É eu. Só você. Só. Certinho. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho de vocês. Você aí de casa acabou de conhecer a história da ProHumanos, a história do Zilão, que estão aí na batalha, na luta, né, Zilão? Porque, poxa, não deve ser fácil, não, né? Não é você fácil, tem que se doar muito. Muito. É doação, essa é a palavra. E tem muita estrada ainda pela frente. Tem demais. Ok. Obrigada pela companhia. Obrigada aí por você estar nos assistindo. Muito obrigada ao Rildo Naturalmente, que cuida do meu visual. Obrigada a Gregory, que me veste. Obrigada a Bold Propaganda pela nossa identidade visual. E eu te vejo na nossa próxima edição. Quer falar com a gente? Conversação@canaldagente.com.br. Até mais. Tchau.